Olá, irmãos. É um privilégio para mim poder compartilhar a palavra de Deus para vocês. Eu espero que a palavra fale ao seu coração, ao meu coração e a todos que estão presentes aí. Hoje eu vou falar com os irmãos sobre nosso dever de honrar nossos pais. E o texto que nós vamos dar uma olhada rápida, pelo menos, é Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, que diz assim: Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Antes de tudo, você sabe o que significa a palavra honrar? Significa mostrar honra ou dignidade, ou seja, mostrar respeito, estima, consideração ou valor. Nós sabemos que todos gostam de serem honrados e respeitados, não é verdade? Mas quantos realmente mostram respeito uns pelos outros? E em casa, quantos respeitam seus pais, seus irmãos, sua família? Por isso eu vou destacar para os irmãos essa necessidade de mostrar respeito pelo pai e pela mãe. E eu quero destacar bem, pelos dois, pai e mãe, e não apenas por um deles. E respeito também pelo restante da família. O nosso texto diz ali: honra a teu pai e a tua mãe. Então, como eu disse há pouco, não apenas um deles. Talvez o pai tem que mostrar respeito pelo pai, porque ele é mais forte, ele é mais severo, e a mãe não. Não precisa, ela é muito boazinha, ela deixa fazer o que nós queremos, então nós não precisamos mostrar respeito. Não é isso que a Bíblia ensina. O nosso texto é claro, tem que ser pai e mãe. Então nós vamos observar agora alguns ensinamentos que mostram que temos o dever de honrar nossos pais. E o primeiro ensinamento que eu quero destacar a partir desse texto é o seguinte: honrar os pais é a vontade de Deus para todo filho. Ali já começa dizendo, não é? Honra a teu pai e a tua mãe. Observe que o verbo honrar está no modo imperativo. E o que isso significa? Significa que é uma ordem, é um mandamento, é uma orientação clara, específica de Deus, aquilo que Ele espera de nós. Sendo assim, não honrar os pais é desobedecer a palavra de Deus, é desobedecer a vontade de Deus, é transgredir os mandamentos de Deus. Ali diz, não é? É o primeiro mandamento. Vale lembrar que desde os tempos do Velho Testamento, o Senhor sempre exigiu dos filhos que respeitassem os seus pais. Nós estamos lendo aqui Efésios capítulo 6, e também nos vale lembrar, por exemplo, Êxodo capítulo 20. Então, quando nós abrimos lá na nossa Bíblia em Êxodo 20, no versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É bem claro, não é? Que Deus tem instruído o seu povo desde os tempos mais antigos, que os filhos precisam honrar os seus pais. Por isso, desrespeitar, desprezar, gritar com os pais ou maltratá-los não é uma coisa boa a fazer. Não é a coisa certa que Deus espera da nossa parte, mas é uma clara violação da vontade de Deus. Eu quero ler também, nesse momento, o texto de Provérbios. Eu escolhi aqui alguns versículos. Provérbios 19 e 26. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Você observou? O filho que maltrata seus pais é uma vergonha. É o que diz aqui. Mas eu também quero destacar o capítulo 23, versículo 22, ainda de Provérbios. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouve e não desprezes. Tanto o pai quanto a mãe, quando vier a envelhecer.
nos diz o texto. Portanto, não cometa este pecado diante do Deus, que tudo ouve, tudo vê e tudo sabe. O mesmo Deus a quem um dia teremos de prestar contas, lá naquele dia no futuro, quando nós chegarmos na presença de Deus. Teremos que prestar contas das nossas vidas, dos nossos atos, do que fizemos e até do que nós deixamos de fazer. Agora, o nosso texto fala sobre honrar pai e mãe, mas será que existem filhos crentes, de pais crentes, que desrespeitam seus pais? Desonram seus pais? Estão envergonhando seus pais com a sua maneira de responder, sua maneira de agir, a sua atitude? Sim, com certeza isso tem acontecido também, não é? Eu não sei se na sua casa isso acontece, ou se você também tem cometido esse pecado. Mas observe que, como dissemos, que honrar os pais é a vontade de Deus para todo filho. Você é filho? Você tem o dever de respeitar e honrar os seus pais. Eles merecem isso. Deus espera isso da sua parte em relação a eles. Eu passo já em seguida para o segundo ensinamento que nós encontramos ali em Efésios capítulo 6, que é honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. Ali diz no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É bem claro. Agora, eu quero fazer aqui algumas perguntas. Você sabe o que é uma promessa? Porque o nosso texto diz que é o primeiro mandamento com promessa. O que é uma promessa? É um compromisso. É uma obrigação de fazer alguma coisa. E o Senhor Deus assumiu um compromisso conosco de fazer determinadas coisas em nosso favor, se nós honrarmos os nossos pais. A segunda pergunta que eu faço dentro desse tema é o seguinte: você sabe quais promessas foram feitas? Aliás, nós já temos aí a resposta, não é? No verso 3 diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu acredito que aqui nós temos duas promessas: para que te vá bem. Ou seja, o Senhor Deus está dizendo, se você obedecer e honrar os seus pais, se você os tratar da maneira devida, correta, como eu espero, você vai se dar muito bem na vida. Você tem chance de ser muito abençoado. Então, coisas boas vão acontecer na vida de quem honra seus pais. Mas a segunda parte do versículo também diz: e sejas de longa vida sobre a terra. Isso é viver muitos anos. Deus está dizendo que quando filhos obedecem seus pais, ele se agrada e abençoa. E uma dessas bênçãos, inclusive, é dar mais vidas. Aliás, mais anos de vida à pessoa. Então, quem obedece e respeita os pais, vive mais, vive melhor e é grandemente abençoado. Agora, e os filhos que não obedecem aos seus pais? Se não aprenderam a obedecê-los e a honrá-los e respeitá-los em casa, nós sabemos que isso geralmente vai refletir-se na sala de aula, ou seja, o filho não respeita e não obedece os professores. Nós vamos ver isso na rua, o filho não respeita e não obedece às autoridades governamentais, policiais e tudo mais, ou seja, não respeita ninguém. E nós sabemos que uma pessoa que não respeita ninguém, mais cedo ou mais tarde vai sofrer os danos, o prejuízo de não proceder assim. Então é importante sim respeitar os pais. Como diz o nosso texto, a pessoa vai ser bem-sucedida na vida e a pessoa pode viver muitos anos. Já aquela pessoa que não procede assim, e exatamente por não respeitar ninguém, pode ser que mais cedo ou mais tarde, ou quem sabe mais cedo do que imagina, vai sofrer um grande dano. Pode ser preso, pode ser assassinado, muitas coisas podem acontecer. Mas o que o texto está nos dizendo é que quando a pessoa, o filho, obedece e respeita seus pais, vive mais.
vive melhor. Vai ter uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida frutífera, uma vida feliz. Deus promete isso. E se Ele promete, nós sabemos que Ele vai cumprir. E na verdade eu já estou respondendo a terceira pergunta que eu ia fazer. Aliás, eu vou fazer. Você sabe quem fez essas promessas? O Deus fiel e verdadeiro. Nós já vimos lá no Velho Testamento, não é? E aqui também está em Efésios 6. O apóstolo Paulo, então, repete a mesma palavra que é dita lá no Velho Testamento. E ele diz exatamente isso, que o Deus fiel, aquele Deus que prometeu, aquele Deus que é verdadeiro, esse mesmo Deus tem o poder de cumprir cada uma das promessas feitas. E olha, eu quero aqui fazer um contraste entre as promessas de Deus e as promessas que as outras pessoas fazem. Nós sabemos que muitas pessoas fazem muitas promessas e muitas vezes não cumprem nenhuma delas. Às vezes cumprem apenas algumas. Nós também podemos pensar nos políticos, e este é um ano político, não é? Este é um ano político em que muitos jovens, talvez não necessariamente vocês que estão assistindo, mas quem sabe até alguns, vão sair às urnas para votarem. Mas antes de chegarmos naquele dia para votarmos, então nós vamos ouvir muitas propagandas, muitas promessas de políticos, muitos prometendo muitas coisas, e muitos deles não vão fazer nada do que prometeram. Alguns deles, inclusive, já sabem que não vão fazer. Estão apenas fazendo promessas vazias, falsas, hipócritas. Mas outros talvez até têm realmente o interesse de cumprir. Mas talvez quando chegarem no poder vão descobrir que as coisas não dependem unicamente deles. O que é diferente de Deus. Deus, primeiramente, é o Deus fiel, ou seja, Ele cumpre cada promessa que nos dá. E outra é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer a promessa e poder para cumprir cada promessa. E Ele diz exatamente isso que nós lemos ainda há pouco, que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em outras palavras, Deus vai cumprir cada uma delas. Ele diz que vai fazer, então eu creio. Você crê? Eu creio nessas promessas de Deus. Não apenas nesta aqui, mas em todas as demais de que a Bíblia fala. E nesse instante também eu quero aproveitar e passar para o terceiro ensinamento que eu acredito que nós podemos considerar a partir do texto, ainda que não esteja talvez bem claro aí no texto. Mas eu já vou explicar que é o seguinte: honrar os pais independe da nossa idade como filhos. O nosso texto diz assim: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe não tem limite de idade, mas aplica-se a todo filho que ainda tem pai ou mãe. Você tem seus pais ainda? Deve honrá-los. Deve honrá-los. Sendo assim, a criança precisa respeitar seus pais, o jovem precisa respeitar seus pais, o adulto precisa respeitar seus pais. Enquanto os nossos pais estão vivos, nós temos o dever de respeitá-los. Respeitá-los. Em outras palavras, enquanto os pais são vivos, os filhos precisam honrá-los, valorizá-los e tratá-los bem. Não pode maltratar seus pais. Não pode, como dissemos há pouco, gritar com eles, ameaçá-los, zombar deles, maldizê-los, como muitos filhos fazem nesta vida. Mas nós entendemos que normalmente quem faz isso são os incrédulos, aqueles que não conhecem a Cristo como seu Salvador. Se você já é um crente, você tem um dever. A Bíblia nos foi dada para nos instruir exatamente a respeito disso, nos mostrar o que é certo e o que é errado e o que Deus espera de você e de mim. Mesmo que você seja bem sucedido na sua vida, mesmo que você possua uma boa formação escolar, talvez você tenha assim muitos cursos, muitos diplomas, quem sabe até tenha uma faculdade, um curso superior, ainda assim, isso não tira o seu dever de honrar os seus pais.
mesmo que você tenha uma boa carreira profissional, mesmo que você ganhe muito dinheiro e até possa sustentar os seus pais, que quem sabe tenham poucos recursos, ou quem sabe até nem tenham recursos, ainda assim você tem o dever de honrar o seu pai e a sua mãe. E sabe por quê? Uma, porque Deus diz. E outra, Deus nos deu a vida através dos nossos pais. Eles deram a vida para você. Você existe por causa deles. Você tem uma dívida eterna, vamos dizer assim, aos seus pais. Então é mais do que justo, como nos diz um outro texto, é mais do que justo, ali no versículo 1, né? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E depois diz honra. Não só obedece, mas honra. Trata bem, cuida. Como vimos, o nosso texto apresenta alguns ensinamentos muito preciosos sobre o nosso dever de honrar os nossos pais. Você lembra o primeiro? É a vontade de Deus, nós já vimos lá. Depois é um mandamento com promessa. E nós destacamos por último também que nós não devemos obedecer nossos pais apenas quando nós somos crianças, mas quando somos adolescentes, quando chegamos a ser jovens, quando chegamos na idade adulta, assim, meu pai é velhinho, não sabe quase nada. Ainda assim nós temos o dever de honrá-los. Portanto, deixar de honrá-los e dar-lhes o devido valor, nós sabemos, como já destacamos, é pecar contra Deus, é pecar contra a palavra de Deus. Desse modo, então, quando não mostramos estima e consideração a eles, estamos fora da vontade de Deus. E nós não podemos agradar ao Senhor. Como é que nós podemos agradar a Deus e estar dentro da vontade do Senhor, fazendo exatamente o contrário do que Ele nos orientou para fazer? Diante disso, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você tem respeitado os seus pais? Seja sincero. Pense sinceramente no seu coração. Você tem respeitado os seus pais? Hoje, durante o dia de hoje, o que é que você disse que talvez machucou ou feriu o coração deles porque isso mostrava falta de respeito? Você os trata exatamente como a palavra de Deus instrui e orienta? Sim, nós temos que fazer. A Bíblia nos orienta a proceder desse modo. Agora, se você tem falhado nessas coisas, corrija-se e faça o que é certo. Exatamente o que a palavra de Deus nos orienta. Deus espera isso de você. Deus espera isso de mim. Deus espera isso de cada filho. Então, pense sobre isso. Nós vamos orar nesse momento. Nosso Deus, o Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento, por esse instante. Abençoe esses adolescentes e jovens e a cada pessoa que está assistindo a esse vídeo. Que não seja apenas um assistir, mas um compromisso na presença do Senhor. E que cada um de nós realmente leve a sério a Tua palavra, pois sabemos que ela é inspirada e ela nos foi dada e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Abençoe, Deus, a cada um de nós, a cada filho. Oramos em nome de Jesus. Amém.